Olá pessoal, boa noite. Falando aqui de Brasília, num dia frio, não é? Mas nós estamos acostumados como o pessoal de São Paulo e do Sul, mas estamos sobrevivendo. Agradeço a cada um de vocês que permanecerão alguns minutos aqui comigo para batermos um papo, não é? Como eu disse para vocês, pessoal, no domingo, eu fiquei muito incomodado assim com a situação do nosso país, com a tristeza que, na verdade, está acontecendo por conta do medo que se instalou em nosso país, não é? E esse medo, o que é incrível, né? O medo da justiça, né? Eu que fui um magistrado por mais de 30 anos, né? Sempre houve assim aquele temor reverencial, não medo, um temor reverencial, respeitoso ao Poder Judiciário. Essa é uma situação que agora ela mudou drasticamente, não é? E eu digo, não, eu preciso dar uma contribuição nessa matéria. Algumas pessoas me perguntam assim, Sebastião, você não deu mais entrevistas? Tal. Eu digo, olha, a entrevista, ela quem tem o domínio da entrevista são os órgãos de comunicação. Eu agradeço a todos eles que já me procuraram, né, ao longo desses quase 9 meses, desde que eu aposentei, mas o tempo é do órgão de comunicação, né? Então, por isso que eu resolvi, você já sabe, né, criar essa rede social para dialogar com os meus conterrâneos brasileiros. E mais do que isso, pessoal, deixar registrado, porque a história do nosso país, ela será contada daqui a um tempo, ela vai ser contada e vai ser contada com a verdade, né? Narrativas, elas passam. A verdade, ela sempre prevalecerá, né? Eu estou aqui iniciando essa live hoje, aguardando entrar mais algumas pessoas, né? E vocês, quando se manifestarem, digam a cidade de onde vocês estão, porque aí eu quero ver o alcance, né? Se vai ter alguém lá de Santana do Ipanema, Alagoas, né? Eu sempre falo porque é a minha terra, né? A minha terra natal, embora Brasília foi a terra que me acolheu, né? Dizer para vocês que Brasília não é uma ilha da fantasia, como foi dito por certa autoridade que vem para cá. Pode até essas autoridades que chegam aqui, olha, está aqui a Toronto, Canadá, que bênção, hein? Que bênção recusar uma ligação aqui. Toronto, no Canadá, que bom que estão aqui conosco, né? Brasília é cidade de gente trabalhadora, de gente que tem emprego, que cumpre horário, presta concurso. Eu sou cidadão honorário de Brasília, tenho muito orgulho disso, né? E a única fantasia que tem são dessas autoridades que vêm de fora para cá, e eles sim vivem no mundo da fantasia, mas nós brasilienses não. Nós aqui temos um outro padrão de vida, né? Então, pessoal, já temos um número razoável aqui de pessoas, e eu vou dizer que pensei em um título para essa live, né? Que é Vencer o Medo para Mudar a Justiça. Vencer o medo para mudar a justiça. Mas como assim, Sebastião? Mudar a justiça? Porque a justiça no país, ela é pode abrir. A justiça no país, ela tem a função balizadora, né? Só nas ditaduras é que não tem justiça independente e tudo mais. Mas nas democracias, o tripé é esse. São os poderes legislativo, executivo e judiciário, não é? Mas o nosso poder judiciário atual, a composição do nosso Supremo Tribunal Federal é uma composição que não respeita a separação dos poderes. Dentro da democracia, nós temos o poder legislativo,
que é o poder do povo. A própria Constituição diz que todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, veja, quem exerce o poder é o povo. Os deputados e senadores, eles são somente mandatários. Receberam o mandato que nós otorgamos para eles, né? O poder executivo tem o seu planejamento com o controle do poder legislativo, através diretamente com as leis ou do Tribunal de Contas da União. E o poder judiciário é um poder inerte, que quando esses conflitos ocorrem, o poder judiciário é chamado para apaziguar, para dizer não, o correto é assim, para apaziguar. O que ocorre, pessoal, é que o poder legislativo, alguns parlamentares nos últimos anos, infelizmente, se habituaram a qualquer derrota que tem na Câmara ou no Senado e buscar a solução lá no Poder Judiciário. E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, por seus ministros, né, tomaram gosto, né, foram crescendo, acumulando poderes e mais poderes, e quando você acumula poderes excessivos, você não quer recuar, você não vai abrir mão do poder que você conquistou, aliás, que lhe deram, foram entregando para o Poder Judiciário. E com essa questão, o Judiciário passou a invadir as competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Aliado a isso, e aqui não é nenhuma crítica, porque é próprio do ser humano, que não teme a Deus, mas é próprio, que a vaidade. E o Poder Judiciário criou a TV Justiça. E vocês sabem o que quer dizer a TV Justiça. São aqueles votos imensos que os ministros levam de 200 páginas, 300, às vezes levam um dia só para fazer a leitura daquele voto, para mostrar conhecimento, e eles têm muito conhecimento, nós temos que reconhecer isso, os nossos ministros são capacitados juridicamente, né? Estão perdidos no poder excessivo que conquistaram. E alguns lustram o ego, né? Lustram o ego. Outro dia eu ri muito, né? Um ministro interrompeu o outro, né? Falando de uma intervenção qualquer lá, e o ministro disse que gostava muito da própria voz. Então veja que o grau de desconexão com a sociedade ela é total. Então o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele invadiu a competência ao longo dos anos, tem invadido, isso não é de hoje, esse fenômeno não é de hoje, tem invadido as competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E quando essa invasão de competência ocorre, via de regra, se torna em abuso. Porque quando você exerce um poder que não lhe é próprio, uma competência que não lhe é própria, você está abusando do poder que não foi lhe conferido. Os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal estão elencados na Constituição. Hoje é irrelevante. Por exemplo, nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. São 594 parlamentares que debatem a lei, discutem com a sociedade, elaboram a lei, votam, vai para o presidente da República, sanciona e vai uma ação no Supremo Tribunal Federal, e o ministro, em uma decisão monocrática, diz: tudo que vocês fizeram não vale. Então é claro que esse sistema precisa ser mudado. Eu poderia citar aqui várias decisões do Poder Judiciário invadindo competências do Poder Executivo, por exemplo. Impediu nomeação de ministros no governo da presidente Dilma, impediu nomeação de ministro, no caso ministra, na presidência do presidente Michel Temer, impediu nomeação do diretor da Polícia Federal na presidência do presidente Bolsonaro. Isso é uma invasão absoluta, absurda
de competência de outro poder. No poder legislativo, várias leis foram modificadas, não é? Mas a decisão mais notória, para marcar bem, foi a decisão referente ao deputado Daniel Silveira. O deputado falou uns absurdos, né? Falou que bateria no ministro com um gato morto, até o gato mear. Claro que isso é uma bravata, não é? Isso é uma bravata, no momento ali, como é que um gato morto vai miar? Isso foi uma bravata do deputado. Mas ele, embora eu não concorde em absoluto com essa manifestação que ele fez, e a maioria da população consciente não concorda, ele estava atuando como parlamentar, no seu exercício de manifestação que é própria dos parlamentares, e amparado pelo artigo 53 da Constituição, que lhe dá imunidade total por suas palavras e votos. Suas palavras e votos, ele estava falando enquanto o deputado. E o que aconteceu? Foi decretada a sua prisão, no flagrante que hoje é conhecido no meio jurídico como flagrante perpétuo, né? Que a pessoa praticou um ato num domingo e foi feito flagrante na terça-feira. Então, hoje no meio jurídico, esse é conhecido como flagrante perpétuo. Qual o caso? Precedente. Caso Daniel Silveira. E a Câmara dos Deputados foi fraca. Aceitou a invasão da sua competência. Chegou lá a ordem de prisão, caberia à Câmara dos Deputados deliberar, e a Câmara dos Deputados disse, não, vamos deixar, está certa a prisão do deputado Daniel Silveira. E hoje todos estão arrependidos. Eu moro em Brasília, né? Eu converso com muitas pessoas, os deputados visivelmente daquela legislatura que se reelegeram, arrependidos daquele ato. Deixaram o Supremo Tribunal Federal invadir uma atribuição que era própria da Câmara dos Deputados. Mas nós temos os inquéritos 4781, que é o chamado inquérito das fake news, que o ministro Dias Toffoli, de ofício, abriu esse inquérito e nomeou o senhor ministro Alexandre de Moraes para ser o presidente desse inquérito. Teve um filhote, que é o inquérito 4874, que é o chamado das milícias digitais. Veja, e nesses dois inquéritos abertos, ad perpétuo, o primeiro há mais de 4 anos, isso foi em 2019, cabe tudo. Ali o ministro chega e diz, olha, fulano de tal hoje não pode mais ter rede social. Por qual motivo não pode ter rede social? Não interessa, não vai ter rede social, está cancelada. Profissionais de imprensa, profissionais de mídia que vivem daquele o ganha-pão é a interação com o seu público, não é diferente do meu caso. Eu sou um aposentado que estou aqui contribuindo para o meu país e me divertindo com vocês. Para mim aqui, cada vez que eu venho bater um papo, eu tento passar os conhecimentos de vida que adquiri ao longo desses anos. Eu tenho 68 anos de idade, mas eu não quero dar lição em ninguém, tem muitas pessoas sábias e letradas, como se diz nesse país. Eu trago uma contribuição, mas tem pessoas, jornalistas, que estão banidos das redes sociais. Programas são ameaçados. Agora mesmo veio uma ameaça de fechar a Jovem Pan. Um procurador da República, que já foi constatado que, pelo menos foi noticiado, que ele assinou uma tal carta democrática. O que é isso? Já são os filhotes, são aquelas pessoas que já passaram a ser adébito do arbítrio que é praticado, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Há um tempo atrás, nós falávamos o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes, isso tem que ser colocado de lado, não é mais o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. São 9 ministros, eram 9 ministros até a saída do ministro Lewandowski, que referendavam todas as decisões do senhor ministro Alexandre de Moraes. Hoje eles são 8, esse grupo, né? O Alexandre de Moraes mais 7. Vai chegar o ministro Zanin e nós temos que dar o benefício da dúvida ao ministro Zanin, ao cidadão, ao advogado Zanin, que assumirá um cargo no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele foi um defensor
Isso tem que ser reconhecido. Um defensor implacável e eficiente para tirar o ex-presidente à época Lula da prisão e viabilizar a sua candidatura a presidente da República. Lhe concedeu o direito de ter o nome colocado à disposição da população para dizer se concordava ou não, e a maioria declarou que sim, que ele deveria ser o presidente da República. Direito esse que foi tirado do outro presidente. Nós vamos falar disso mais na frente, não é? E então, amigos, dentro dessa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, nós chegamos no famoso 8 de janeiro. E o 8 de janeiro ocorreu aquela invasão dos prédios públicos lá, invasão deplorável do Supremo Tribunal Federal, cenas deploráveis, invasão do Congresso Nacional e invasão do Palácio do Planalto. Foram todos? Não. Alguns entraram, quebraram, dizem que alguns já estavam lá dentro e a CPI do Congresso, espero que apure essas verdades, porque até hoje as imagens não foram mostradas. Eu vou informar para vocês daqui a pouco. Não é? Mas quem não quebrou e viu aquilo quebrado e entrou, você não pode ser responsabilizado na mesma proporção de quem praticou aquele dano qualificado ao patrimônio público, inclusive relógio histórico, Constituição, réplica de Constituição e tudo mais. Muito bem. O que nós temos do 8 de janeiro? O Supremo Tribunal Federal afirmando uma competência que ele não tem. Ele não tem. A competência do Supremo Tribunal Federal está no artigo 102, inciso 1, letra B da Constituição Federal. Fora disso, é jeitinho brasileiro. Mas é um jeitinho que não tem recurso. Se declararam competentes para fazer esses julgamentos, várias prisões absolutamente ilegais. Veja que as prisões foram decretadas no ato que afastou o governador do Distrito Federal e determinou que fossem todos presos em flagrante, certo? Então não precisava determinar que fosse prisão em flagrante, bastava decretar a prisão preventiva de todo mundo e estava resolvido. Mas determinou a prisão em flagrante e no corpo da decisão o ministro já diz quais são os artigos e trata da lei do terrorismo. E a imprensa só tratou a todas aquelas pessoas como terrorismo. Os delegados da Polícia Federal que foram fazer as prisões, o flagrante, nenhum tinha autonomia para olhar o caso concreto e dizer, não, isso aqui não tinha autonomia para isso. Não é? Depois chegaram as audiências de custódia. Isso aí é tudo público, essa parte agora é pública. A delegação de competência foi somente para ouvir as pessoas. Me contaram esses dias, uma advogada me contou ontem lá no Senado, que houve manifestação do Ministério Público em vídeo. Ele tinha feito tantas manifestações que já apresentou um vídeo. Olha, se isso for verdade, e eu creio que é verdade, porque a advogada falou de público, que ela não iria falar uma coisa dessa assim, eu não vou dar o nome por uma questão ética, não iria falar uma situação dessa de público, se não fosse verdade. Imagina, na audiência de custódia, o promotor fazer a sua manifestação por um vídeo gravado. Por quê? Porque ele já sabia que o juiz não tinha poder nenhum para dar qualquer decisão naquela matéria. E vem a parte mais grave, que está assustando a toda a comunidade jurídica. Só registrando aqui, que alguém está me lembrando, que as audiências de custódia foram feitas nos dias 13 e 14 de janeiro. As prisões foram efetuadas no início do dia 9. Algumas no dia 8 e as outras no início do dia 9. Aquelas pessoas que foram enganadas lá pelo General Dutra. Não é, General Dutra? O senhor é General Dutra. Que coisa feia, né? Eu vi tudo que o senhor falou na CPI do Distrito Federal. Pena que eu não era um deputado ali, viu, general? Que o senhor ia ver como é que se faz um interrogatório para chegar na verdade. Interroguei 30 anos. Estou acostumado com isso, não é? Então veja,
O cerceamento das defesas. Olha, gente, é estarrecedor o cerceamento de defesa dessas pessoas. É uma coisa absurda. O cerceamento da atividade dos advogados, que não têm acesso, a dificuldade. Alguns estão sendo interrogados, aquelas pessoas, não pelo o juiz que vai dar a decisão, que é o ministro Alexandre de Moraes. Estão sendo interrogadas por juízes auxiliares, e veja, o interrogatório o que é? É o diálogo do juiz com o acusado e com as testemunhas para ver, olhar no semblante, a verdade e tal. Você acha que isso, por um vídeo, é possível? Você acha mais que o ministro Alexandre de Moraes vai ver, examinar os vídeos de quase 1.500 pessoas? Estou falando só dos acusados, não estou falando sequer das testemunhas, que também estão sendo ouvidas. Então, o cerceamento de defesa, ele é absoluto. E aí entra o quê? Falta entrar a Ordem dos Advogados do Brasil, que não grita a entidade que sempre foi reconhecida pela defesa da democracia e pela defesa dos seus associados. Nós temos milhares de advogados tendo os direitos de exercer a profissão cerceados e a OAB está em silêncio até hoje. Avançando, pessoal, dentro dessas arbitrariedades, nós tivemos aqui recentemente um caso que esse é de doer na alma, do julgamento do agora ex-deputado Deltan Dallagnol no Tribunal Superior Eleitoral. Você vai me dizer, Sebastião, mas foi no Tribunal Superior Eleitoral. O que é o Tribunal Superior Eleitoral? São 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo faz a lista, encaminhada ao presidente da República, que escolhe um dali da lista. Não tem como o presidente nomear um advogado para o TSE sem haver uma lista encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi julgado à unanimidade, cassado o mandato do deputado Deltan. Você vai dizer, Sebastião, ele não foi cassado. Cassou o registro, é a mesma coisa. Os 344 mil eleitores do Paraná que votaram em Deltan Dallagnol não têm o seu representante na Câmara dos Deputados. E por que foi cassado? Por uma suposição. O ministro, é preciso dizer os nomes das pessoas, né? O ministro Benito Gonçalves levou um voto dizendo que, olha, ele poderia ter sido processado administrativamente, né? Não é criminalmente, administrativamente, e esse eventual processo o tornaria inelegível. Então vejam, nós tivemos um cidadão brasileiro que teve um registro de candidatura e, por consequência, um mandato eletivo cassado por uma suposição. Eu pergunto a você, isso é justiça? Essa justiça está correta? É correto? Mas tem recurso para o Supremo Tribunal Federal. Ele já começa com 3 votos negativos. Aliás, ele já ingressou e o ministro Dias Toffoli, salvo engano, que é o relator, já negou a sua continuidade no mandato. Não é? Avançamos, chegou agora recentemente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez uma reunião com embaixadores, a mesma reunião que o ministro Edson Fachin, quando presidente do TSE, fez com os mesmos embaixadores para dizer que as urnas eletrônicas eram seguras. O ex-presidente Bolsonaro fez uma reunião para dizer que as urnas eletrônicas necessitavam de mais mecanismo de aperfeiçoamento para a segurança. Pois bem, quem assistiu às sessões do TSE viu os votos. O ministro Alexandre de Moraes falou que, olha, nós já tínhamos advertido em 2021 ao Bolsonaro, numa ação dele mesmo, de que tomasse cuidado, porque se repetisse seria. Dizendo, olha, nós já
advertimos, já ameaçamos lá atrás e agora estamos executando. A ministra Carmen Lúcia chegou a dizer que mexer com o ministro do Supremo é mexer com a corte. Como? Se nós criticarmos, por exemplo, o ministro porque foi para a televisão dizer que eu estou criticando, e não estou criticando a corte. O ministro a Gilmar Mendes foi no programa de televisão, como é uma TV pública, eu vou falar, foi no Roda Viva da TV Cultura, e disse que houve sim interferência do Supremo Tribunal Federal quando no episódio, tristemente, da Covid. Não é? Falando em Covid, vocês lembram que o Supremo disse, olha, os prefeitos e vereadores podem fazer, eles têm autonomia, e nós vimos o que aconteceu, os abusos que aconteceram. Não é? Muito bem, finalmente nós temos o ex-presidente Bolsonaro inelegível, não sei se ingressará com recurso lá no Supremo Tribunal Federal, mas a chance dele é reduzidíssima. Eu não tenho a menor esperança de que ele consiga, a menor plausibilidade. Então, tudo isso daqui, para chegar no tema do nosso bate-papo, se traduziu em medo. Hoje, as pessoas têm medo. Eu converso com as pessoas e falo, olha, e é justificável o medo. Nós temos aqui, eu quero propor que nós vençamos esse medo. É justificável o medo. Por quê? Porque qualquer um pode ser colocado num desses inquéritos que eu me referi anteriormente e a Polícia Federal bater a porta no dia seguinte para buscar o pensamento da pessoa, para buscar os celulares. Parece que tem uma atração fatal por celular, né? Vou pegar o celular das pessoas para ver uma coisa, para ir pescando se ele tem alguma coisa lá, enfim. Então, esse medo, ele está instalado no país. A alegria das pessoas, vocês lembram? As pessoas na rua, bandeira do Brasil, idosos, crianças, verde e amarelo, patriotismo, é a nossa pátria, pátria amada Brasil, vamos defender a nossa pátria, vamos defender nossas famílias, vamos defender os costumes, vamos defender a propriedade privada. Todo mundo continua querendo esses mesmos anseios, mas tem medo de externar. E eu fiquei, pessoal, assim, estarrecido ao ver o depoimento do coronel Jean Lawande Filho na CPMI que está andando sobre esses atos do 8 de janeiro. Dava para ver, sentir na alma daquele homem a angústia. Era uma pessoa angustiada que, nós que temos experiências de interrogatório, era claro que aquele homem, aquele coronel, que até um deputado perguntou, coronel, qual é a sua patente, né? Imagina, né? Perguntar, coronel, qual é a sua patente, né? Enfim, ele mostrava um temor absoluto. Eu fiquei com muita pena daquele cidadão naquele dia, porque estava claro que ele queria falar outra coisa. Estava claro e evidente, mas ele exerceu uma linha de defesa orientado por seus advogados, enfim, é um direito dele. Mas eu quero dizer o seguinte, aquelas ofensas que foram lançadas ao coronel Lawande, ele foi chamado de mentiroso várias vezes, foi chamado de covarde várias vezes. Uma pessoa de honra ser chamado de mentiroso é uma coisa muito séria. Ser chamado de covarde, mais ainda, é dizer, olha, você não vale nada, você é um covarde. Tem coisa pior do que uma pessoa ser chamada de covarde? Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que aquelas palavras daqueles parlamentares que chamaram o coronel de covarde são palavras que estão tipificadas no Código Penal no artigo 140. Aqueles caracterizou uma injúria à pessoa do coronel. O coronel poderia ter respondido, covarde é o senhor, se o chamasse de senhor.
Covarde é você. Mentiroso é você. E você vai perguntar, mas Sebastião, ele não poderia ser preso? Eu vou situar antes. Existe uma figura em direito penal chamada retorção. Olha, isso aqui serve para todo mundo. Eu não estou dando aula, mas é a vida, né? Tem a figura em direito penal chamada de retorção. O que é retorção? Se você recebe uma ofensa e você responde na mesma hora com outra ofensa, uma ofensa diferente, se é a mesma não é crime. Sabiam disso? No que ele foi chamado de covarde, ele poderia ter dito covarde é você e não teria cometido crime nenhum. Poderia ter sido preso por desacato? Poderia, porque nós estamos vivendo na época do arbítrio. Mas aí, quem desse a voz de prisão ia responder por abuso de autoridade. Entenderam, futuros depoentes das CPIs? Entenderam? Se vocês forem ofendidos, vocês podem responder da mesma moeda? Por quê? Porque se recebesse voz de prisão pela retorção, pela devolução da ofensa, estaria cometendo, quem desse a voz de prisão, abuso de autoridade. Ou seja, prender alguém por um fato que não é crime. Perceberam? Então, diante desse temor que se instalou no país, eu compreendo a posição do Coronel Lawande e não conheço, quer dizer, Coronel, o senhor tem minha solidariedade. O senhor tem a minha solidariedade total, tem o meu respeito, né? O senhor não é um coronel furro do Exército, um coronel fechado, é designado para uma missão nos Estados Unidos como adjunto militar, adjunto, se o senhor não tivesse as qualificações necessárias. Eu tenho certeza que o senhor, a ser chamado de covarde, muitos oficiais das nossas Forças Armadas e praças também, oficiais superiores, oficiais generais, praças de todas das três forças, tenho certeza que se sentiram ofendidos também, mas não tem como reagir, não é? É o quadro que nós estamos vivendo. Ontem eu estive lá no Senado Federal, ia participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, fui convidado pelo deputado Marcel Von Hart, do Rio Grande do Sul. Essa audiência foi proposta por ele e pelo deputado Sanderson, também lá do Rio Grande do Sul, para debater os fatos do 8 de janeiro. Mas essa audiência foi cancelada por conta da votação da reforma tributária hoje na Câmara. O presidente da Câmara suspendeu todas as atividades. Mas os familiares fizeram um ato lá no Senado, eu lá estiveram lá o senador Girão, o senador Seif, o senador Bolsonaro, o senador Magno Malta e alguns deputados federais, o deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, outros que eu não me recordo o nome agora, me perdoe. E o senador Magno Malta, quando usou da palavra, fez um pronunciamento belíssimo, vale a pena ser visto. Ele disse, olha, eu sou o único senador que tem autorização para ir toda semana nos presídios, visitar tanto no presídio masculino quanto no feminino. Mas o que é um absurdo, hein? Porque um senador, um deputado, não precisa de autorização para exercer o seu mandato. A fiscalização ela é própria do parlamento, dos deputados federais e senadores, diferente de outras instituições. Muito bem. Mas, infelizmente, os parlamentares se submeteram a pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal, diga-se ao seu ministro relator, Alexandre de Moraes, para exercer o seu mandato. E ele disse ontem que temia, isso é público, não estou quebrando nenhuma confidência, que temia que essa semana a sua autorização para visitar os presídios fosse suspensa por conta da manifestação que fez. Eu juntei a oitiva do coronel Lawande, falei general, espero que o senhor chegue a general, que isso não impeça a sua caminhada na carreira, com a fala do senador Magno Malta, eu digo, meu Deus, onde é que nós estamos? Nós estamos falando de parlamento, estamos falando de atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, os relatos dos advogados dos presos, o relato das vítimas,
é uma coisa das vítimas, olha, das famílias, dos acusados, que eu considero vítimas, foi até um ato falho, mas é verdadeiro, né? Impressionante. Vou contar um fato no final que vocês vão me entender. Então, por tudo isso, pessoal, eu acho que nós temos que perder esse medo e lutar para mudar a justiça. Eu não sei como é que faz, eu tenho um jovem amigo aqui que é da tecnologia que está me ajudando, o Marcos Lira. Nós vamos levantar uma hashtag mudar a justiça. Vamos fazer? 50 milhões de pessoas? Mudar a justiça? Preciso fazer alguma coisa diferente, Mário? Não, eu continuo. Então, como nós podemos fazer isso? Protestando e nos manifestando. Nos manifestando. Poderíamos fazer a manifestação em casa, como na Covid, ficar em casa? Poderíamos, mas não teria efeito, porque a mídia internacional precisa ver. Então, eu quero fazer um convite. Eu quero convidar Jair Messias Bolsonaro a liderar novamente as manifestações de rua para mudar o nosso sistema judicial. Desde a investidura no cargo, que não está correta, a Suprema Corte do país ser composta por ou indicações políticas ou indicação de amigos. Isso não está correto. Nós temos que fazer uma mudança geral nisso. Não está correto o Supremo Tribunal Federal julgar os senadores e os senadores julgarem os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso precisa ser mudado. O presidente Bolsonaro, e assim vou me referir, porque é assim que nos referimos às autoridades que exerceram os cargos, ele cumpriu a Constituição, jogou, como ele dizia, dentro das 4 linhas, tanto cumpriu a Constituição que não está no exercício do cargo novamente, está fora, cumpriu a Constituição. Mas ele perdeu os seus direitos políticos. O presidente Bolsonaro, olha, aqui está falando um homem idoso, experiente. O desenho que está formado, a moldura desse quadro é para uma prisão sua futuramente. É para uma prisão sua. Isso está desenhado. Alguém me contou isso? Eu sonhei, tive uma revelação? Não. É análise dos fatos que nós estamos observando. E o senhor vai esperar? O senhor vai esperar ser preso? De dentro da prisão, o senhor acha que consegue liderar? Presidente Bolsonaro, escute o que eu vou lhe dizer. A história tem os heróis, o registro, por lutas, e o senhor já lutou pela covardia que fizeram, o senhor está no lucro, né? Daquela facada que o senhor levou, não é? Mas a história diz que você luta por uma causa, você pode ganhar ou perder. Nessa caminhada da luta, você pode ser preso, qualquer um de nós pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada aquela semente para a mudança. E a mudança que nós precisamos fazer é, inequivocamente, a mudança do poder judiciário. Eu não estou preocupado com a política. Realmente não estou. Porque se nós tivermos um poder judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa qual governante que esteja. Agora, a nossa Suprema Corte atual, como eu disse no começo, tomou gosto pelo poder. A Suprema Corte hoje governa o país. Governa o país. Estão votando hoje a PEC, não sei se vai ser aprovada da reforma tributária, se aprovar na Câmara do Senado, isso pode ir ao Supremo, e o Supremo pode dizer não, não é dessa maneira. Está correto isso? Não está. Então a nossa luta é para mudar o país. E vejam como é importante lutar e ter resultado. Ontem, nesse primeiro fórum de debate dos familiares dos presos do 8 de janeiro,
o advogado Dr. Bruno mostrou, lá estavam duas crianças, uma criança de 3 anos e uma criança de 8 anos, cujos pais estavam presos desde o dia 8 de janeiro. E essas crianças cuidadas por uma irmã mais velha de 20 anos de idade. Os pais presos. Vejam como se fala tanto de proteção à criança. Pais presos, as crianças cuidadas de uma irmã de 20 anos que ainda está numa fase da vida que ela própria precisaria ser cuidada. Hoje, agora à tarde, o Dr. Bruno mandou uma mensagem dizendo que a mãe foi solta. Foi concedida liberdade a ela. Por quê? Porque fruto da exposição, qualquer pessoa, o mínimo de sensatez, mas como é que pode prender o pai e a mãe e deixar abandonada? O advogada que entrou lá do Mato Grosso, online, ela disse que tem um cliente, ela tem um único cliente, autista, com todos os laudos apresentados para o senhor ministro Alexandre de Moraes, e essa pessoa autista, comprovada por laudo, continua na prisão. Está certo? Não está certo. Nós temos que lutar para fazer essa mudança. Eu estou olhando aqui as mensagens, né? Mas acho que já me alonguei muito, não sei quanto tempo já dei. Não quero cansá-las, eu quero deixar o recado. Qual é a proposta que eu faço? Que nós levantemos uma hashtag, acho que é esse que fala, eu não sei como é que faz isso. Mudar a justiça. Mudar a justiça. Preservar o nosso Supremo Tribunal Federal. Peço a todos vocês, não agridam nem o ministro, nem restaurante e nem o local. Não é assim que se vence. Não é? Mas vamos lançar essa hashtag, mudar a justiça. E vamos atingir 1 milhão de pessoas? Que tal 58 milhões de pessoas dizendo mudar a justiça? Mudar a justiça. Vai começar o recesso parlamentar. Os deputados e senadores vão para as suas bases. Quando você estiver com o seu senador, com o seu deputado, diga para ele: deputado, senador, o senhor concorda, o senhor topa, o senhor quer mudar a justiça? Fazer uma reforma para mudar esse sistema de investidura do Poder Judiciário? Mudar a competência do Supremo Tribunal Federal? Retirar os ministros do Supremo Tribunal Federal da composição do Tribunal Superior Eleitoral? Fazer uma outra composição para quando houver o recurso das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, já ter juízes, ministros que não participaram daqueles julgamentos? Você faz essa pergunta para o seu deputado e para o seu senador. Se ele disser, eu topo, vamos mudar, você renova a esperança. Se ele disser não, você já tem a resposta para ele próprio ou para o candidato dele nas eleições de 2024 e para as eleições de 2026 e 24, não é? Então a proposta que eu faço é essa: vamos perder o medo. Eu convido o presidente Bolsonaro a assumir a vanguarda dessa mudança, porque nós não queremos vê-lo preso. Presidente, nós não queremos vê-lo preso. Não é? Mas se eu entendo suas posições. Se o senhor, por vários motivos, não puder, nós não vamos lhe cobrar nada. Outra pessoa se levantará. Outras pessoas se levantarão. Olha, dá gosto de ver alguns parlamentares da Câmara dos Deputados e os poucos do Senado. Pouquinhos,
a luta que eles estão desenvolvendo. Então a proposta é essa: vamos perder o medo? Vamos verificar uma data correta para sairmos às ruas, colocando o nosso verde e amarelo e a hashtag mudar a justiça. Quando for na manifestação, evidentemente que cada um poderá propor mudança de outras coisas, mas a proposta que eu faço é essa. Por quê? Porque o meu coração sangra de ver essa instituição que eu amo tudo perdida, está perdida em suas vaidades e nos seus excessos. Quero dar mais uma contribuição. Olha, o que os senhores já fizeram até agora merece uma apuração. Não é só mudar lá no futuro, é verificar os abusos que já foram cometidos até agora. E eu quero fazer um apelo novamente a você, brasileiro, a você, eleitor. Quando o seu deputado for para a base, você pergunta para ele, agora deputado, não é senador, só deputado. Deputado, o senhor já assinou a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, proposta pelo deputado Marcel Van Harten, que é uma pessoa extraordinária, um brasileiro extraordinário do Rio Grande do Sul? O senhor já assinou, deputado? Eu conto com a assinatura. O deputado Marcel, que esteve ontem no evento, lembrei do nome para citar, agora, disse-nos que faltam 21 assinaturas. Que tal você pedir para o seu deputado, na sua igreja, irmãos evangélicos, irmãos católicos, irmãos espíritas, povo cristão do Brasil, mas eu me refiro ao evangélico, que é o meu núcleo. Você já perguntou para seu deputado evangélico se ele já assinou a CPI do abuso de autoridade? Mostre para ele a importância, porque esses senhores, essas pessoas precisam ter algum controle. Quem poderia controlar? O Supremo Tribunal Federal, o Senado da República, o Senado Federal, chamando de Senado da República, mas o termo correto é Senado Federal. Tem feito? Não. Senadores que clamam, olha, presidente Rodrigo Pacheco, desenterre um desses milhares, sei lá quantos pedidos tem lá no Senado, para investigar atos concretos praticados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que é que o senador Rodrigo Pacheco diz? Jamais abrirei. Então, ele deixa um caminho livre. Povo mineiro, vou falar uma brincadeira com vocês. Ora, vou te falar, vocês poderiam ter mandado a ex-presidente Dilma para Brasília. Deveriam. Teria sido melhor mandar o senador Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa, senador Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser cobrado pela história. O senhor está obstruindo o andamento do país quando o senhor segura todos esses pedidos, o senhor dá essa carta branca para os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos e amigas, vocês que têm redes sociais, eu estou vendo aqui que entrou a deputada Bia Kiss. Agradeço a presença, deputada Bia Kiss. A senhora é uma pessoa que tem o respeito da população de Brasília o trabalho que desenvolve, o destemor. A senhora é uma mulher de coragem. Eu tenho certeza que se a senhora fosse chamada de covarde, em qualquer circunstância, Vossa Excelência responderia na lata para que ele chamasse de covarde, né? A senhora é uma pessoa que tem o respeito da população brasileira, mas daqui nós de Brasília que a conhecemos. E vou dar um testemunho. O jornalista Alexandre Garcia, ele diz de público: votei na deputada Bia Kiss. Precisa da maior referência do que essa? Alexandre Garcia, da sabedoria dos seus 82 anos, que ele mesmo conta, não é? Dizendo: eu sou eleitor da deputada Bia Kiss. Então, deputada, não sei se a senhora entrou aqui no início da live, o que eu estou propondo é uma hashtag mudar a justiça. Porque se nós não tivermos uma justiça,
em que o país confie, que a população confia, e a população brasileira hoje não confia no Poder Judiciário, e é uma lástima. Por que é uma lástima? Porque o juiz de primeira instância, pessoal, eu fui presidente da Associação de Magistrados de Brasília 2 vezes. Fui vice-presidente da Associação Nacional, que até tem um grupo de juízes que querem a minha expulsão da associação. Olha, se me expulsarem, eu vou dizer, eu vou pedir a devolução de tudo que eu paguei nesses quase 32 anos. Eu quero tudo de volta com juros e correção monetária. Vou fazer uma boa poupança. Então, estou propondo, deputada Bia Kiss, que nós façamos imediatamente uma mudança da forma de investidura e das competências do Poder Judiciário, porque a população não aguenta mais esse arbítrio que está sendo praticado. Nas ditaduras, nós temos o pensamento único, não é? As ditaduras todas têm o controle do Poder Judiciário. É pensamento único. O nosso país, temos hoje a usurpação da competência pelo Poder Judiciário. Ele próprio está impondo, cerceando os direitos. Os ministros dizem com toda a desenvoltura, olha, a liberdade de expressão existe, mas é até determinado lugar. Isso não está correto, não está correto. Vamos perder o medo. O medo não é de Deus. Nós podemos ter cautelas, mas nós temos que vencer o medo. Você vai tirar a carteira de habilitação, eu falando carteira, né? Eu sou antigo, né? Você não tem medo de dirigir? Tem, mas você tem que vencer o medo para conseguir a sua habilitação. Então eu proponho isso. Vamos vencer o medo e quero dar uma palavra para os líderes evangélicos desse país. Os senhores e senhoras não fizeram tantas manifestações do Palácio do Planalto, na esplanada dos ministérios, clamando pelo Brasil, abençoando o Brasil? Por que esse silêncio agora? Lideranças evangélicas do Brasil, por que esse silêncio? Os senhores estão com medo também? A Bíblia não diz que viver é Cristo e morrer é lucro? Ou será que a Bíblia serve só para dar exortação na igreja? Chegar no culto de estudo e dar exortação na igreja? Bancada evangélica do Congresso Nacional, bora fazer manifestação. Diga ao seu povo, vamos perder o medo. Vamos lutar para mudar a justiça. Mudar a justiça. E nós temos que cobrar desses pastores omissos. Não querem perder membros da igreja? É isso, pastores? Não querem perder membros? Eu estou convidado para uma palestra no próximo sábado. Só não digo a igreja porque não estou autorizado. E eu vou falar, não sei, o mesmo que eu estou falando aqui, eu vou cobrar as lideranças evangélicas de Brasília. Eu estou cobrando os senhores. Deixa o medo de lado. Esse tipo de medo se revela em covardia. Aí é uma covardia. Vamos deixar o medo? A esperança, ela supera o medo. Eu estou aqui com meus netos, na minha residência, que moro em outro estado, não vou dizer aonde, porque algumas pessoas falam, Sebastião, cuidado com a tua família. Olha, gente, tudo que eu falei até hoje é público. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei até hoje. Eu reafirmo tudo o que falei. E estou à disposição para falar mais pelo meu país, sempre com respeito, sempre defendendo as instituições, mas criticando, porque o Código Penal diz que o exercício da crítica não é crime, você não pode ofender. E eu peço, volto a dizer, eu quero mudar o nosso sistema de justiça, mas eu não quero qualquer ofensa aos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a qualquer juiz, que infelizmente
O juiz de primeira instância e os desembargadores hoje, eles são vistos no mesmo pacote. No mesmo pacote. Como assim? Nós vamos estar no mesmo pacote? Eles vão estar? Agora estou, como diz o militar, na reserva, né? Agora estou aposentado, né? Se cobra também porque eles não falam, não pode, gente. Não pode. Ah, e tem mais um órgão que eu não falei, hein? Que precisa ser mudado. Conselho Nacional de Justiça. Se transformou agora em legislador com as suas resoluções para dizer que o juiz não deve aplicar, como o juiz deve aplicar o que está escrito no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil. Isso não está correto, não é? Então foi um prazer muito grande estar com vocês. Essa minha proposta é uma proposta de pacificação do país, porque quando todos nós, a população, estivermos confiante no nosso poder judiciário, a pacificação acontecerá. Eu desejo a vocês e aos seus familiares, para todos vocês, um país de paz, de harmonia. Vamos orar por todos os governantes, porque quando o governante vai bem, o povo vai bem. Eu desejo para vocês, especialmente, que orem a Deus, cada um na sua crença, para afastar o medo. E o convite está feito ao nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para liderar esse movimento e tirarmos o nosso país da letargia. Eu creio em Deus, creio na família, creio na minha pátria e creio na justiça. Eu creio na justiça que eu servi com tanto amor por todos esses anos. Forte abraço a todos, me perdoe se eu não pude responder aqui algumas coisas, eu não tenho muita habilidade, eu vou fazer um curso do Instagram, eu vou fazer um curso para manejar melhor essa ferramenta. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, abençoe aqueles que vão assistir esse vídeo noutra oportunidade, abençoe o meu país, abençoe as nossas autoridades para que governem bem e que o nosso país vá bem. Um abraço a todos, paz a todos.